Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cine Drive Out, Cinemação, Correio Brasiliense, Casa do Cinema, Conacine e pós-créditos. Esse é o vídeo do dia 10 do festival. Já estou aqui no aeroporto de Salt Lake City me preparando para voltar para casa. Vou falar sobre os últimos 4 filmes e logo depois, possivelmente já quando eu estiver no Brasil, um vídeo sobre os vencedores e a premiação e a avaliação do festival como um todo. No último dia do festival, vi mais 4 filmes, só 4 filmes, né? Que incluíram 2 documentários, um filme da meia-noite e um drama. O primeiro filme do dia foi o Hulk Hogan, Gawker and Trials of Freedom of Speech, que basicamente um documentário sobre liberdade de imprensa, baseado fundamentalmente em 2 casos. No caso do Hulk Hogan contra Gawker, que é um site, enfim, tipo de notícias sensacionalistas, que havia divulgado um vídeo íntimo do Hulk Hogan fazendo sexo com a mulher do amigo dele. E o Hulk Hogan, portanto, processou em busca de indenização. O segundo é em relação ao jornal de Las Vegas, que fazia muitas denúncias em relação ao empresário multimilionário de lá, dono de cassinos, e foi comprado, né, pela pessoa que ele denunciava, provocando uma série de problemas de credibilidade nas notícias, etc. É um documentário bem inteligente, bem importante, apesar de, enfim, ele não tentar colocar o contraponto, né, ou pelo menos não muito, em relação ao que estava acontecendo, mas que coloca, na verdade, mostra como estão em jogo algumas questões importantes, né, quando seja um indivíduo, seja uma corporação, processam, né, um jornal ou um jornalista especificamente quando fica insatisfeito com uma notícia, né? Porque evidentemente isso pode causar, abre precedentes para perseguições para toda vez que estiver insatisfeito, quem tiver mais dinheiro ganha. Em tese, esse é o argumento do filme, né? Agora, claro, né, você pensar aqui na definição se um vídeo íntimo é coisa de domínio público, porque a pessoa é uma celebridade, ou não, né? Isso no caso do Hulk Hogan. Mas tudo é muito lindo, né? Nesse caso, o Hulk Hogan, a gente até consegue ter empatia com ele, né? Pela divulgação do vídeo, até a gente descobrir que, na verdade, o processo dele estava sendo financiado por um milionário do Vale do Silício, que financiou todo o processo dele, pagou uma ótima banca de advogados para conseguir falir a Gawker com uma indenização milionária, porque a Gawker, enfim, tinha divulgado que ele era gay alguns anos antes. Então, na verdade, tem um problema muito mais complexo aí do que meramente a liberdade de expressão. E no caso do Jornal de Las Vegas, é fundamentalmente entrevista com os jornalistas que decidiram divulgar, mesmo sem autorização dos chefes, uma matéria investigativa, e acabaram sendo demitidos por isso, né, já que o jornal foi comprado por quem tinha interesse, na verdade, em fazer a censura. Dadas as devidas proporções e as próprias diferenças jurídicas, né, e constitucionais, mais especificamente, entre o Brasil e os Estados Unidos, esse é um tema bem importante, né, que tem relação, na verdade, com o que a gente vive no Brasil. A gente sabe que há tentativas judiciais de ter censura prévia, de ter revisão do Marco Civil da internet, por exemplo, questão do direito ao esquecimento, né, e que tem também relação com a liberdade de expressão, estabelecer um limite, né, de até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a privacidade, até que ponto é liberdade de expressão, até que ponto é injúria. É um documentário bem interessante por isso. Mas como filme, eu acho que ele tem uma dificuldade, como ele escolheu 2 casos, né, e 2 temas, ele parece que são 2 filmes em um. O do Hulk Hogan poderia ser um filme por si só, e o do julgamento e a da questão do Jornal de Las Vegas também poderia ser um documentário por si só. Então ele acaba aparecendo 2 filmes em um e não funciona tão bem quanto o filme assim, apesar da importância do tema. E claro, sempre aquela maravilha, né, de documentário americano, musiquinha que vai crescendo no final e as pessoas vão falando frases épicas e abrindo as possibilidades para o futuro, até que o filme acaba numa catarse coletiva. Então é basicamente isso, mas eu gostei particularmente do filme, dou uma nota 4 de 5. O segundo filme do dia foi da mostra dramática, chamado Burning Sands. É um filme sobre o ritual de entrada nas fraternidades aqui nos Estados Unidos. No ano passado, inclusive, teve o GOAT, que chegou no Brasil e está disponível na NetNow com o nome de O Trote, que era sobre a mesma questão, uma abordagem um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma coisa, com a mesma estrutura narrativa, os mesmos clichês. Você chega, você tem que vai para a universidade, tenta entrar numa fraternidade,
tem toda aquela sequência, toda aquela questão relacionada à honra, à tradição, tem que passar por todos os testes, humilhações. Aí sempre tem o cara que não se adapta, o cara que questiona, né? Algo dá errado e explode uma confusão. Então é basicamente essa a estrutura, com a diferença de que esse filme, na verdade, ele trata de a entrada numa universidade negra, né? Então essa é a única grande diferença, uma universidade negra. E eu acho que o final desse filme também é mais dramático. Eu gostei particularmente do final do filme. Ele se recupera um pouco e as atuações também estão realmente muito boas. Mas é interessante, assim, porque até pelo fato aqui da cultura negra e das coisas, né? Aqui nos Estados Unidos, a própria forma de você fazer o trote é diferente e os negros eram obrigados a fazer uma cara muito estranha aqui, uma cara com biquinho, assim, nesse filme, né? Claro, né? Comparando com o Gold, que eles tinham o tempo todo ficar assim. O tempo inteiro, com essa cara que eu acabei de fazer aqui, enquanto eles aguentavam socos, porradas e coisas do gênero. É bem complexo. Essa voz que vocês ouviram no fundo aqui é do André, que também tá indo embora hoje. Oi, galera. O terceiro filme do dia foi o Trumped, o documentário sobre a eleição do presidente Donald Trump. Foi colocado de última hora aqui na programação do festival. Ele foi, na verdade, o TBA4, o TBA4, o To Be Announced 4, ou seja, o quarto filme que estava com o ingresso vendido, mas que foi anunciado a posteriori sobre qual seria. A primeira coisa a dizer sobre esse filme, que é bem interessante, é que ele só é um filme sobre o Donald Trump porque o Donald Trump foi eleito, né? Ele é baseado na cobertura, na verdade, das eleições. E essa cobertura das eleições é feita por 2 jornalistas de um programa semanal de política aqui dos Estados Unidos chamado The Circus. Então foi baseado na cobertura deles. Se a Hillary Clinton tivesse vencido, possivelmente, se o documentário existisse, ele se chamaria Hillary ou Clintoned. Acho que seria Hillary, mais do que Clintoned. Mas enfim, esse documentário eu gostei muito, né? E não porque ele é um documentário anti-Trump, não por isso, que era uma coisa previsível, mas eu acho que esse documentário ele mostra 3 coisas muito importantes aqui sobre esse processo de eleição. O primeiro deles era como todo o establishment, todas as instituições estavam em negação em relação às possibilidades reais da candidatura do Trump ainda lá nas primárias republicanas. Tanto o comando tradicional do Partido Republicano quanto o Partido Democrata, depois das primárias na eleição, né, subestimavam completamente. Quando se deram conta, já era tarde demais. O segundo é como a imprensa estava em negação. Ninguém conseguia acreditar ninguém na imprensa conseguia acreditar que o Trump fosse uma candidatura viável, que o povo americano fosse eleger, ainda que não por maioria, porque ele perdeu no voto popular, mas que fosse eleger o Donald Trump presidente dos Estados Unidos. E fica interessante, eu achei interessante porque fica claro que a imprensa não estava necessariamente mal intencionada ou querendo distorcer, ela estava simplesmente cega, tipo, ela via e não enxergava o que estava acontecendo, ninguém acreditava, quer dizer, as análises foram todas erradas simplesmente porque as pessoas se baseavam na premissa absurda de que aquilo nunca aconteceria, inclusive com uma declaração do ex-presidente Obama, né, para o jornalista em alguns momentos ainda no tempo das primárias, de que o Donald Trump só seria presidente no episódio dos Simpsons, pra vocês terem uma ideia. E a terceira coisa que eu também achei bem legal e bem interessante nesse filme é que ele mostra, na verdade, como o Trump fez uma campanha como se fosse um Obama reverso, né? Enquanto Obama conseguiu reunir com o carisma dele, isso em 2008 ainda, né? Conseguiu reunir com o carisma dele em torno do discurso da esperança, né? Da unidade, da igualdade e da transformação, uma quantidade enorme de pessoas, o Trump fez isso do modo reverso, também com carisma, energizando as pessoas com base naquelas insatisfações conservadoras contidas que existem espalhados pelo país todo. Então ele fez uma campanha muito elétrica e realmente muito forte, e ficava claro ali, né, naquele momento, que o tipo de apoio que ele estava reunindo era muito mais mobilizador, por exemplo, que o apoio da Hillary Clinton. E uma coisa interessante desse filme também, que eu achei genial, é que terminou o filme e ninguém aplaudiu.
Ah, mas por que ninguém aplaudiu? Porque o filme é ruim? Não, porque claramente a plateia estava completamente deprimida com o desfecho e com o senso de realismo, né? O desespero dos jornalistas no final, com o que tinha acontecido, refletia mais ou menos a sensação da plateia que estava ali reunida. Com certeza esse documentário vai rodar o mundo rapidamente, vai chegar ao Brasil, acredito que nos próximos meses. Ele é um documentário da Showtime, então ele pode chegar pela HBO ou por qualquer outro canal de TV a cabo. Acho que vai ser fácil de ver. Excelente documentário, ele só estava na Premiere, né? Como Premiere, não estava competindo, e para ele eu também dou 5 de 5. E o último filme do dia, e o último filme do festival, por consequência, que foi o filme da meia-noite, se chama Bushwick, que é o nome da cidade onde se passa ali, do bairro, na verdade, onde se passa a história. Filme estrelado pelo Dave Bautista. E o filme é bem interessante, porque ele trata de uma hipótese, uma Segunda Guerra Civil Americana, né, que é acontecendo agora, contemporaneamente, em que o Sul está invadindo o norte dos Estados Unidos, e esse trecho do filme se passa no Brooklyn, com os sulistas invadindo o Brooklyn com um exército de mercenários. Isso parece bizarro, mas no filme não ficou, por duas questões. Primeiro, porque o filme ele é todo feito, quase todo, como um falso plano de sequência. Ele só tem dois cortes claros na narrativa, que é basicamente para marcar a transição dos atos, e o restante do filme ele é feito num falso plano de sequência, porque assim, alguns cortes eu percebi que é quando a câmera para no degrau da escada, depois sobe, né, para numa parede, depois vira e tal. Mas basicamente ele faz o filme como se fosse todo em tempo real, seguindo os personagens, né? Desde que o filme começa numa estação de metrô, em que tem a menina com o namorado, quando eles saem da estação a guerra está começando, até o desfecho do filme, 1h40 depois. Então o que a gente vê, a 1h40 de filme que a gente vê, é 1h40 dos fatos ali. E, enfim, basicamente ela acaba cruzando com o Dave Bautista, e o objetivo deles é tentar atingir a zona desmilitarizada, né? Que fica 5 blocos para frente ali, que eles vão descobrindo, e tem que ir quadra por quadra, né? E o Dave Bautista vai ajudá-la a atravessar. Enfim, várias coisas acontecem no caminho. Mas o filme é bem interessante pela metáfora que ele faz, né? Da divisão que tem nos Estados Unidos agora. Inclusive tem um diálogo que eu achei bem marcante, né? Que é quando eles conseguem capturar um soldado lá do Sul e arrancar as informações dele. E aí ele diz que, né, que o objetivo ali era apenas evacuar e formar uma zona neutra, né? Mas que eles não esperavam tanta resistência das pessoas, porque ali em Nova York as armas eram proibidas, né? E a mulher responde: meu caro, você não sabe nada, bem-vindo a Nova York. E também disse que você acha que só porque várias minorias moram aqui no Brooklyn elas não iam revidar, né? E isso é interessante, porque alguns trechos que as coisas vão passando tipo, é basicamente um exército de mercenários contra a população, né, que vai se organizando uma guerrilha ali. Então você vê latinos lutando ao lado dos negros, lutando ao lado dos judeus. E, inclusive tem uma cena que é tragicômica, hilária, quando eles vão passando pelos lugares, tendo tiroteio, as pessoas lutando, enfrentamento de soldado contra a população. Tem um trecho que você tem, sei lá, um grupo de judeus ortodoxos lutando, trocando tiro com os soldados sulistas, entendeu? E é uma cena realmente bem simbólica, né, da metáfora que o filme está fazendo em relação a essa nova guerra civil. Uma coisa me incomodou no filme bastante, que é o fato de que eles ficam o tempo todo com uma pistola. Imagina, você está cruzando os blocos, né? Em alguns momentos você derruba soldados ou mata soldados dos mercenários de Preto do Sul que estão de metralhadora, certo? Não me incomoda eles terem matado, porque a maior parte é no enfrentamento corpo a corpo, dentro de um lugar fechado e tal, coisa parecida. Mas imagina, você tem uma pistola, você derruba um cara que tem uma metralhadora. O que você faz? Você pega a metralhadora e vai embora, né? Não, todos eles iam embora, deixavam a metralhadora e continuavam com a pistola. Isso realmente me incomodou bastante no filme, porque não tem a mínima lógica, já que você precisa estar armado para se proteger, né? Mas ok, mas isso é irrelevante diante do principal, para mim, que é a solução que o roteiro dá para a história, que realmente foge muito do clichê. Eu gostei muito do final. Gostei muito do último ato, da sequência final. Tinha tudo, né, para ser um filme tipo, sei lá, Charles Bronson, né, Desejo de Matar, ou coisa parecida, e virar um clichêzão barato desse. Mas o filme não faz isso. Isso para mim é o mais importante. Ele dá uma solução muito diferente e muito inesperada para o que a gente está vendo. E eu gostei muito do final. Por isso, Bushwick leva 4 de 5 e fica para mim entre os 3 melhores filmes da sessão de meia-noite. Bom, e com isso a gente encerra aqui
com o 10º vídeo do 10º dia do Festival de Sundance. Encerramos a cobertura direta. Depois, né, vocês ainda podem acompanhar no Cine Drive Out os vídeos sobre as sessões de meia-noite. No pós-créditos ainda vai sair um vídeo com a crítica de Manifesto da Cate Blanchett. Ainda a gente ainda deve ter no Conacine mais um vídeo ao vivo de entrevista para falar da avaliação completa do festival. Ainda teremos textos no Cinemação, no Correio Brasiliense e no Razão de Aspecto, www.razãodeaspecto.blogspot.com. Ok? Esse é o final do Conexão Sundance, agradecendo aqui ao Razão de Aspecto, Cinemação, Cine Drive Out, Conacine, Casa do Cinema, Correio Brasiliense e pós-créditos. É isso, acompanhem, se não viram os outros vídeos, vejam, a gente comentou mais de 40 filmes aqui, não teve cobertura maior no mundo por filme nesse festival do que fez o Conexão Sundance no Brasil, e se prepare, porque muitos deles vão ser os grandes lançamentos do ano. É isso aí e bons filmes.